Rádio Bandeirantes, nas eleições 2020. Agora, 9h26, aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, o Pedro Campo agora quando me perguntou, escuta, a eleição é agora, né? É agora, Pedro, tá aí. Não esse final de semana, o outro já. Domingo, não esse a próximo. Eleição municipal em todo o país. E a Bruna Barbosa conosco aqui no estúdio do Jornal Gente, porque tem pesquisa do Datafolha para a Prefeitura de São Paulo, né, Bruna? Bom dia. Bom dia, Thaís. Bom dia a todos. Tem pesquisa mostrando um cenário um pouco diferente. Os candidatos estão naquela mesma posição, os 4 primeiros, mas algumas movimentações importantes aconteceram. Vamos lá. Bruno Covas, que é o atual prefeito, candidato à reeleição pelo PSDB, se mantém em primeiro lugar, por enquanto isolado, com 28% das intenções de voto. Na sequência, temos Celso Russomano, do Republicanos, com 16%, Guilherme Boulos, do PSOL, com 14%, e Márcio França, do PSB, com 13%. E aí, por que eu disse que o cenário está um pouco diferente? Porque agora, Russomano, Boulos e França estão tecnicamente empatados dentro da margem de erro. Falando um pouquinho de rejeição, a Datafolha também perguntou aos eleitores em quem eles não votariam de jeito nenhum. Celso Russomano continua liderando a rejeição à Prefeitura de São Paulo, 47%. Bruno Covas tem 25%, Guilherme Boulos 22% e Márcio França 14%. Márcio França é o candidato com a menor rejeição entre os 4 mais bem colocados. Então isso, sim, pode indicar alguma coisa, pode ter uma mudança aí nesses próximos 9 dias. E na argumentação da campanha dos candidatos também, não é que usam isso para defender voto útil. É interessante, não é, Bruna? Porque aqui no gráfico, o Datafolha fez 4 pesquisas recentes para a Prefeitura de São Paulo. Se a gente olha aqui nessa curva do tempo, Celso Russomano está perdendo votos desde a primeira pesquisa. Então foi 29, 27, 20, agora 16. É uma trajetória claramente e fortemente declinante. O prefeito Bruno Covas está ganhando votos. Não no mesmo ritmo, mas é uma trajetória ascendente. 20, 21, 23 e 28. No caso dos outros dois, tanto Guilherme Boulos quanto o candidato Márcio França, há também uma curva ascendente, mas não é uma curva ascendente tão marcada quanto a do prefeito Bruno Covas. No caso de Boulos, 9, 12, 14 e 13. No caso do candidato Márcio França, 8, 9, 10 e 13. Ou seja, está embolando aqui essa disputa para o segundo turno e, nesse momento aqui, a possibilidade de que não haja segundo turno é absolutamente remota, né? É muito difícil, né, fugirmos dessa probabilidade, tá? E justamente por isso que o Murilo Hidalgo trouxe pra gente aqui, né, do Instituto Paraná Pesquisas no começo da semana, a respeito do voto útil, que tem se mostrado, né, o grande vencedor das últimas eleições aqui no Brasil. Em 2016, na corrida para a Prefeitura de São Paulo, João Dória liderava e todo mundo imaginava que ele ia para o segundo turno contra o Fernando Haddad. Porque havia ali uma polarização, né, também de votos para a candidata Marta Suplicy, para os outros candidatos que disputavam a Prefeitura de São Paulo. O que aconteceu? Quando o eleitor percebeu que se ele não queria o PT, ele votasse no Dória no primeiro turno, a chance, né, de elegê-lo no primeiro turno era real. Houve uma migração, um movimento que a pesquisa não pegou, só a boca de urna conseguiu pegar esse movimento, e aí os eleitores descarregaram então votos em João Dória, que venceu no primeiro turno da eleição. É mais ou menos o que a gente começa a observar agora, mas não em relação a uma vitória no primeiro turno, mas sim em relação aos candidatos que disputam a vaga no segundo turno com o atual prefeito, que até o momento tem posição garantida na segunda etapa da eleição. Sobre esses candidatos, a gente pode dizer aquela velha frase, né? Tá embolado. Embolou tudo, né, Bruna? Eu gosto mais quando embola assim. Embolou tudo e temos simulações de segundo turno aqui do Datafolha. Bruno Covas, 57% se for para o segundo turno com Celso Russomano, que ficaria com 27%.
Bruno Covas com Guilherme Boulos também venceria, 54 contra 32. Bruno Covas com Márcio França também venceria, mas aí aperta um pouco mais. 48 para o atual prefeito, 39 para o Márcio França. Aí entra essa questão da rejeição. Falando aqui rapidamente dos outros candidatos, temos Gilmar Tato em quinto lugar com 6%, Arthur Duval, Mamãe Falei, com 4%, Andréa Matarazzo, 3%, Joyce Hasselmann, os mesmos 3%, Levi Fidelix, Marina Elou e Orlando Silva com 1%. Isso é interessante, viu, Bruna? Porque são candidatos com um percentual de votação menor, mas não é insignificante o total de votos se a gente somar todos esses candidatos que nesse momento aqui não se colocam ali no mesmo patamar de disputa. Ou seja, se houver algum tipo de voto útil envolvendo o eleitor que hoje tende mais a votar nesses candidatos para algum dos outros 4, o quadro pode mudar também, não é? A gente falava sobre 2016, Pedro, acho que tem várias diferenças em relação a essa eleição com 2016. A primeira é o cenário, não é? A gente estava ali vivendo um cenário do auge do desgaste da presidente Dilma Rousseff. O país conflagrado, que terminou logo na sequência com impeachment. Enfim, João Dória, que era um outsider e se colocava dessa forma, apareceu na política com um discurso forte, anti-PT, e com um discurso do sou um gestor, não sou um político. Hoje não há isso. Por exemplo, o prefeito Bruno Covas, que é o candidato dele, não faz esse tipo de recriminação, digamos, da política, né? Ele sim se coloca como um político e um político tradicional e um político de uma família de políticos. A outra questão é que a prefeitura de São Paulo era ocupada pelo PT e Fernando Haddad, além de ter sido muito mal avaliado, também sofreu aqui algum tipo de consequência do momento histórico envolvendo Dilma Rousseff. Tanto que a votação que ele teve foi muito ruim para alguém que está no cargo. Olha, o resultado de 2016... Dória, 53,2%, levou no primeiro turno. Haddad, prefeito, candidato à reeleição, 16%. E Russomano aqui, que também nessa eleição se coloca como candidato, 13,6%. Então é interessante a gente observar, né, as diferenças entre os dois pleitos e a movimentação dos candidatos, que muitas vezes no caso da prefeitura não segue coisa direita-esquerda, sou mais PT, sou mais PSDB, não necessariamente essa lógica se aplica à corrida eleitoral quando é a cidade envolvida. Exatamente. Quando a gente falou aqui de voto útil, né, é claro que o eleitor acompanha essa movimentação e a pesquisa tem uma influência muito grande, né, nessa decisão. Se as pesquisas da semana que vem indicarem aí um crescimento de um candidato ou outro, a estratégia do eleitor pode mudar e nós podemos ter uma surpresa no domingo da eleição. É mais uma vez um cenário muito embolado. A gente vê que o candidato Celso Russomano está perdendo força a cada pesquisa. Ele não consegue. Eleição, né? Ele não consegue segurar. E nessa eleição ele tem um diferencial, que é o apoio do presidente da República, né? O presidente Jair Bolsonaro já manifestou, não é alguém que está andando de braços dados aí com o Russomano, mas já manifestou apoio à candidatura do Celso Russomano. Ele tem explorado muito isso, está tentando sensibilizar o eleitor pelo lado do emprego, né, com a criação aí de um auxílio, que é uma das suas promessas de campanha para a população que perdeu renda durante a pandemia, um assunto muito sensível. Mesmo assim, não está sendo suficiente para interromper essa sua trajetória de queda. O Guilherme Boulos disputa votos com o Gilmar Tato, a esquerda dividida acaba tendo aí uma dificuldade, né, para conseguir avançar numa candidatura, porque os eleitores estão se dividindo, e o candidato Márcio França tem apresentado uma proposta para o eleitorado paulista de que ele é o candidato que consegue vencer o Bruno Covas, consegue derrotar, né, o João Dória, né? Para quem tem algum tipo de descontentamento com o que o João Dória fez aqui, pode sensibilizar uma parcela do eleitorado. Esse é o mote, então, escolhido pelo candidato do PSB. E olha, a gente vai agora a Salvador, conosco a repórter Larissa Meira, da Band, porque nós estamos trazendo aqui no Jornal Gente todos os dias o quadro eleitoral também das capitais brasileiras. Larissa, o que você pode contar para o ouvinte da Rádio Bandeirantes a respeito da eleição em Salvador, hein? Bom dia, seja bem-vinda, Larissa. Obrigada, ótimo dia. Bom, a capital baiana tem, então, 9 candidatos à prefeitura. Uma pesquisa foi divulgada hoje, inclusive,
pelo Instituto Paraná, a pesquisa que foi encomendada pelo portal Bahia Notícias. O candidato Bruno Reis, do Democratas, lidera essa pesquisa com 56,9% das intenções de voto à Prefeitura de Salvador. Em segundo lugar, aparece a Major Denise, do PT, ela que tem 13,5%. Em terceiro lugar, aparece a Olívia Santana, do PCdoB, com 5,1%, e o pastor Sargento Isidório, com 5%. Ainda na pesquisa estimulada, o César Leite, do PRTB, Hilton Coelho, do PSOL, e Bacelar, do Podemos, aparecem com 2,1%, 1,6% e 1,1%, respectivamente. Ainda tem Celcinho Cotrim, do PROS, com 0,9%, e o Rodrigo Pereira, do PCO, com 0,8%, são, portanto, os últimos colocados. Os votos nulos ou os brancos somam 8,6%, e aqueles que não sabem ou não responderam representam 4,4% nessa pesquisa, que, volto a dizer, foi divulgada hoje. O candidato Bruno Reis, que é quem lidera a pesquisa, e a Major Denise, na verdade, o candidato Bruno Reis é apoiado pelo atual prefeito de Salvador, né, ACM Neto, que também é do Democratas, e Major Denise é apoiada pelo governador da Bahia, Rui Costa, que também é do PT. Um dos principais desafios que a gente pode considerar aí, né, para o próximo prefeito de Salvador é, de fato, o transporte público, a mobilidade. Essa afirmação foi feita, inclusive, pelo atual prefeito, ACM Neto, que encerra o mandato dele, portanto, em dezembro. E mesmo com termos de ajustamento de conduta assinados pela prefeitura e também pelas empresas que administram o transporte público aqui em Salvador, a má qualidade do serviço ainda é muito pontuada por quem utiliza diariamente, principalmente os ônibus, né? Nem digo tanto, a gente nem fala tanto sobre o metrô, que o metrô é recente, né? Relativamente recente aqui em Salvador. A queixa dos empresários está relacionada com a crise financeira provocada por essa baixa demanda, né, de passageiros, por causa da concorrência com o transporte clandestino que é muito forte ainda aqui em Salvador, na Bahia também, né, para o interior do estado, para a região metropolitana, e a realocação de linhas com a implantação do metrô também foi algo aí que pesou, né, para esses empresários. Na saúde, os desafios partem da oferta de leitos para doenças infecciosas, como o coronavírus, né, que é a nossa situação atual, mais recente aqui, e também a otimização do serviço de atenção básica. O serviço de atenção básica que cobre 55,3% da capital, mais da metade, né? Com relação ao controle das doenças, alguns virologistas, inclusive, sugerem que o formato do Carnaval de Salvador seja repensado, né? Seja alterado, porque a gente vem aí eles não consideram que o Carnaval possa acontecer, mesmo que seja numa data alterada, mais para frente, né? Por agora, aqui na capital baiana, isso, claro, vai impactar diretamente no bolso, porque a gente tem aí uma demanda, né? A gente recebe muito dinheiro de turismo, recebe muito turista também aqui. A habitação também está entre os desafios, já que aqui em Salvador, 4 em cada 10 domicílios ficam nas favelas, né, que são chamados aglomerados subnormais. E aí são famílias de quase 10 pessoas que dividem 1, 2 cômodos, né? E essa situação ficou ainda mais evidente com a pandemia do coronavírus e essas orientações de isolamento social. Foi um assunto que foi muito batido aqui, né? As autoridades foram muito cobradas, porque tinha que ficar em casa, mas as famílias não têm casa, né? As pessoas dividem, muita gente na mesma casa. A gente tem essa situação muito forte aqui. Nos últimos 8 anos, a Prefeitura de Salvador entregou 617 unidades habitacionais para essa população mais pobre, só que ainda assim Salvador tem a terceira maior proporção de favelas entre as capitais, isso com números absolutos, né? A gente fica só atrás de São Paulo e Rio de Janeiro. Entre os desafios ainda... Fala, Larissa. Entre os desafios ainda, rapidinho só para a gente acabar, tem o da educação, que é dar sequência aí às atividades presenciais nas escolas, e também a economia, né? Porque o próximo gestor vai precisar se preocupar com pontos como o aumento do desemprego, o cancelamento do carnaval
e o baixo fluxo de turistas aqui na cidade, sendo reflexo também ainda da pandemia do coronavírus. Na verdade, arrumar a casa, né, depois dessas consequências provocadas pela Covid-19. Queria agradecer a Larissa Meira, repórter da Band, ao vivo com a gente de Salvador. Obrigada, Larissa. Bom trabalho para você, hein? Obrigada, bom dia.